A pergunta é, você acha que se fosse uma pessoa anônima, você acha que se ele não tivesse tido o sucesso que ele teve no mundo secular, da qual nós chamamos aí, você acha que hoje ele teria tido essa oportunidade para glorificar o nome de Deus em um horário nobre, aonde todos os povos, todas as nações, imagine quantos milhões e milhões de pessoas não estavam assistindo naquele momento? É onde foi a final da Copa do Mundo, teve o encerramento, várias festividades, várias apresentações. Uma das apresentações que chamou muita atenção foi a apresentação do Justin Bieber, né? Que teve a sua oportunidade de aparecer aí para milhões e milhões de pessoas. Ele que foi acostumado, né, a ter sempre muitas pessoas, mas onde foi inusitado, porque ele tinha a oportunidade de poder expressar ali a sua o seu talento mediante a tantas pessoas, e ele poderia ter trazido um cântico dele, ele poderia ter trazido algo inédito, ele podia ter trazido várias músicas, né? Mas ele decidiu entoar uma canção que enaltecesse, engrandecesse o nome de Deus naquele momento ali, que a gente sabe que tinha tantas simbologias espirituais, né? E aqui eu quero trazer um adendo daquilo que a palavra de Deus fala, que aquilo que é espiritual, ele se discerne apenas espiritualmente. Quem não é espiritual não adianta, não vai entender as analogias, né, que está por trás de tudo isso. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo para você é uma reflexão sobre a importância de você entender que quando você aceita Jesus Cristo como Senhor, assim como Justin Bieber aceitou, e talvez você nem sabia que ele era, né, que tinha aceitado Jesus Cristo como Senhor, e ainda que tenha muitas críticas de quem ele era, de quem ele foi, é que pecou muito e que agora está dando de santo, enfim, porque julgamento é o que não falta, né? Principalmente para o povo de Deus. Mas a intenção do vídeo não é essa, a intenção do vídeo é trazer para você o como que Deus nunca vai anular a história de ninguém para poder não vai anular a tua história, não vai anular a minha história, não vai anular a tua posição. Isso é muito nítido na Bíblia quando você decide, porque quando a pessoa ela está às vezes fora, quando ela está, ou melhor, dentro de um sistema, né? Porque fora Jesus não chama para fora, mas quando a pessoa está inserida dentro do sistema e que ela não conhece Jesus ainda, a primeira barreira que a pessoa parte, que ela tem, é de que ela vai ter que abandonar a vida dela, que ela vai ter que abandonar tudo, que ela tem muita coisa, do desafio que é servir a Jesus, e ela vê só os impedimentos. E ela não consegue ver os benefícios daquilo, né? Por quê? Justamente por causa dessa dor, de que fé e profissão não se mistura, mundo secular, é aquilo que é sagrado, e tem sempre uma, uma dor envolvida, né? Da onde que você parte de que você vai ter que largar tudo a tua vida, toda a tua história para trás, né? Como se Jesus não ia aceitar nada, e começar tudo do zero. Mas na verdade, você percebe ali, por Just Bieber ali, você vai ver que há um ponto cego que muitas vezes a gente não enxerga o que está por trás dessa vida de divisão. Você vai ver que Deus em hora nenhuma anula a vida do que Just Bieber teve, muito pelo contrário. Por mais que ele mudou a vida dele, mudou não, ou talvez esteja mudando, né? Porque a gente está em processo de mudança. Você vai ver que ele só pôde estar ali naquele momento e poder ter a oportunidade que ele teve porque ele tinha uma história lá atrás. A pergunta é, você acha que se fosse uma pessoa anônima, você acha que se ele não tivesse tido o sucesso que ele teve no mundo secular, da qual nós chamamos aí, você acha que hoje ele teria tido essa oportunidade para glorificar o nome de Deus em um horário nobre, aonde todos os povos, todas as nações, imagine quantos milhões e milhões de pessoas não estavam assistindo naquele momento, onde ele agradece a Deus por tudo, onde ele engrandece o nome de Deus e coloca o nome de Deus ali, que talvez um nome que não seria apresentado em outro momento, como não foi. Nós não vemos ali em outro momento sendo apresentado o nome de Deus, a não ser naquele momento. Então, nota que fica algo muito importante para nós, como princípio, como cristão, que Deus nunca vai anular a tua história. Não, ele vai sim, lógico, trazer para você viver uma nova vida. E isso me faz eu lembrar de uma passagem que eu quero ler para você, que é uma passagem muito conhecida de Mateus 27, do versículo 57 ao 60, que fala sobre a história de José de Arimateia. Olha o que fala aqui em Mateus 27, 57. Caindo da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se, que também se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue a José. Tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou em um sepulcro novo que havia mandado abrir na rocha. José continuou, você vai ver aqui que dentro desse texto, você vai ver que José ele continua sendo uma pessoa rica, ele continua sendo uma pessoa extremamente influente, e foi justamente a sua posição que Deus usou naquele momento para poder adquirir o corpo de Jesus, ser colocado para cumprir tudo aquilo que já estava escrito.
Nota que do mesmo jeito que Deus vai usar pode usar um escravo, ele pode também usar uma pessoa de alta patente. E foi exatamente a pergunta que você tem que fazer é: será que se José de Arimateia, se não fosse uma pessoa tão influente, será que ele teria recebido o corpo do mestre ali? A história mostra que isso é um princípio, Deus vai sempre colocar, porque a vontade de Deus é colocar os seus no meio de todos os lugares. Tudo aquilo que você. Eu acredito que a Bíblia fala assim: que aonde abundou o pecado, também superabundará a graça. Né? Assim como o martelo ele pode destruir algo, ele também pode construir algo. O problema nunca foi a ferramenta. O problema nunca sempre foi a ferramenta. Sempre foi a maneira, a forma com que a gente olha para essa situação. Entenda que o problema é quem a entrega na mão de Deus. Porque do mesmo jeito que algo pode ser usado para algo ruim, também pode ser algo usado para algo bom. Entenda uma coisa: o diabo nunca fez nada. A única paternidade que, segundo a Bíblia, o diabo ele recebe é de ser mentiroso e enganador. Isso é da natureza de Satanás. Agora, tudo o resto, toda habilidade, quem deu foi Deus. Foi Deus. Se Justin Bieber, antes de conhecer a Deus, ele usou aquilo de forma errada, ou usou porque ele não conhecia, não importa. Mas aquele dom, aquela graça, quem deu foi Deus. Quem deu para ele foi Deus, para que ele pudesse exercer isso. Então foi com base na história dele que ele pôde estar lá e fazer o que fez, e que foi muito lindo, por sinal. Então, o que eu quero deixar aqui como reflexão para você é: entenda o princípio que está por trás. Às vezes, o lugar onde Deus está te colocando, às vezes aquilo tudo que você viveu e passou, você pode ter certeza que Deus vai querer usar isso para poder ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. Você pode ter certeza que a tua história vai falar com a história de outros. Eu tenho certeza que Deus vai usar a tua autoridade, a autoridade da qual você adquiriu, talvez de uma forma ilícita, sim, mas talvez essa autoridade vai ser usada depois para poder falar com pessoas que outras pessoas não ouviria. Um exemplo: isso acontece no mundo do tráfico, quando o traficante se rende ao Senhor, ele consegue entrar no meio do tráfico, ele consegue entender a linguagem que aquelas pessoas usam, eles conseguem entender o mundo, o universo. Por quê? Porque ele tem autoridade, ele viveu aquilo ali na prática, então ele sabe como que essas pessoas pensam, ele sabe como falar com essas pessoas, entende? Então Deus nunca quis anular a nossa história, não, ele sempre quis mudar a nossa história e fazer com que a nossa história sirva para glorificar o nome dele. Agora, o que precisa ser feito é uma mudança, sim, uma mudança de posicionamento. E essa é a nossa proposta aqui: fazer com que você enxergue o que você não está enxergando e você tenha agora, a partir de agora, um novo posicionamento. O que eu não é o que eu preciso mudar, o que eu preciso abandonar para servir a Deus. Não, a partir de agora o que você precisa estar em mente é: o que Deus já te colocou nas tuas mãos? O que Deus colocou nas tuas mãos que vai dar para servir, que servirá agora o reino de Deus e que antes serviria aos teus às suas necessidades, aquilo que você busca, aquilo que você queria, os seus anseios egoístas, e agora vai estar servindo ao propósito do reino de Deus. Que esse vídeo possa te ajudar a você tomar posicionamento, uma postura de servo de Deus, que Deus possa te usar tremendamente para ser canal de bênção para a vida de outras pessoas, para poder tocar em vida de pessoas na onde o pastor não vai, na onde o presbítero não vai, na onde outras pessoas não vão, porque fora da igreja existe uma multidão, um exército de povo de Deus ali pronto para servi-lo e atender ao chamado evangelístico de levar a palavra, que é as boas novas do Senhor. Espero que esse vídeo possa tocar no teu coração e possa te despertar para se posicionar, para ser diferente, para ser usado como instrumento, como Justin Bieber foi nessa Copa, e que você pode ser usado no seu trabalho, na sua rua, né, entre os seus amigos, lugares onde não vai ter outra pessoa a não ser você. E se esse vídeo te abençoou, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, e eu te espero em um outro vídeo. E se precisar da nossa ajuda, o link está embaixo, é só clicar e vem falar conosco de forma totalmente gratuita. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.